Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Dando continuidade e sequência à nossa matéria, a gente passa agora a falar sobre os direitos básicos do consumidor. Muito bem, esse dispositivo, Direitos Básicos do Consumidor, ele foi inspirado por uma resolução da ONU de número 39248 de 1985. E aí, nessa resolução, que o país, Brasil, era signatário, colocava direitos mínimos para que o consumidor pudesse ser resguardado nesses países. E aí, nossa legislação, ela abarcou esse dispositivo e criou um dispositivo, o artigo específico que trata efetivamente desses direitos. Na prática, funciona como se fosse um índice ao Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 6º, ele trata sobre responsabilidade civil, ele trata sobre práticas comerciais, ele trata sobre publicidade, ele trata sobre direitos difusos. Então, ele se conecta a várias partes que a gente vai estudar ao longo da nossa matéria, tá? Lendo agora e entrando nesse dispositivo, ele fala o seguinte: artigo 6º, são direitos básicos do consumidor, inciso 1, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Uma coisa importante aí para falar para vocês é o seguinte: esse dispositivo, ele costuma cair bastante, eu já vi cair bastante em provas de concurso. E em provas de concurso, como é que isso cai, professor? Eles colocam determinadas situações assim, são direitos básicos do consumidor. Aí ele bota, tipo, quatro que, de fato, estariam aqui, e na prática esse artigo 6º é o terceiro maior dispositivo dessa lei, tá? Ele é bem extenso. Aí eles colocam alguns incisos praticamente quase que copiados mesmo, e um que não é. Então você tem que ficar bem atento com a redação de cada um deles, principalmente quando você for fazer a prova de concurso, prova da OAB, tá? Que você não tem acesso aí à consulta, fica ligado nisso que eu acabei de falar. Mas tudo bem. Nesse primeiro direito básico do consumidor, do inciso 1, que ele fala direito à segurança, para que o consumidor não tenha nenhum tipo de perigo, não possa se submeter a determinados riscos, ele se remete ao artigo 8º, 9º e 10, que eu devo falar ainda nessa aula de hoje. Muito bem. Aqui não é a expectativa de que nós não tenhamos produto ou serviço que ofereça algum tipo de insegurança ou que possa ser nocivo. Nós temos produtos perigosos ou produtos nocivos que efetivamente a gente precisa ter no nosso cotidiano. Quando a gente fala de produtos inflamáveis, medicamentos, quando você fala de produtos corrosivos, são produtos que possam oferecer alguma insegurança. E aí a questão vem: não pode ter esse tipo de produto comercializado? Poder pode. A ideia é que, nesse caso, precisa ter determinadas informações para que possa amenizar ou, assim mesmo, tirar completamente a falta de segurança ou a percepção de perigo para o consumidor que está ali consumindo. Mas, repito, no inciso 1 desse artigo 6º, ele se remete aos artigos 8º, 9º e 10, que mais especificamente fala de produto e serviço que possa ser considerado perigoso ou nocivo. Aqui, então, a gente verifica o legislador trabalhando a questão da integridade física do consumidor, tá? Resguardando a sua integridade física. Inciso 2, ele continua: a educação e divulgação sobre um consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Nesse inciso 2, nós temos dois direitos básicos do consumidor. E por isso eu coloquei no slide aqui duas vezes repetido esse inciso 2. Primeiro ele fala direito à educação para o consumo. Professor, o que é direito à educação para o consumo? A doutrina, ela coloca que nós deveríamos ter educação para o consumo formal. E educação para o consumo formal seria dado como uma disciplina nas escolas. Então, desde criança, a gente deveria ser educado para poder ter essa disciplina para, primeiro, conhecer dos nossos direitos e, segundo, ser um consumidor responsável. O que acontece muito hoje, principalmente com questão que envolve superendividamento, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi alterado aí alguns desses incisos do artigo 6º, acrescentado, na verdade, por força de uma lei 14.181 de 2021,
a lei que trata do superendividamento, muitas das questões do consumidor superendividado decorre efetivamente da falta de capacitação dele por parte de crédito fácil que é oferecido no mercado. Então, a gente não está acostumado, não teve, de fato, uma matéria que te desse a nós uma determinada competência para poder estar consumindo com responsabilidade. É lógico que a gente deveria consumir só aquilo que a gente pode, só que o mercado de consumo, ele é um mercado extremamente agressivo hoje. Ele oferece produtos ou serviços extremamente interessantes, tá? Ele coloca, quando você não tem dinheiro para poder estar comprando imediatamente, uma oferta maciça de crédito e uma publicidade feita também de forma massificada. Você entra no seu e-mail, tem publicidade. Você entra no Instagram, tem publicidade. Rede social diversa tem publicidade. Onde você olha, liga uma televisão, liga um rádio, tem publicidade. Liga um YouTube, tem publicidade. Então, essas publicidades, elas, na verdade, vão convencendo a pessoa a adquirir determinadas coisas que às vezes nem haveria necessidade. E mais, o crédito facilitado faz com que essas pessoas se superendividem com muita facilidade. Isso poderia muito facilmente ser evitado se de fato nós tivéssemos aí essa educação para o consumo, tá? Essa educação formal, ela acontece em poucas escolas. A gente sabe que tem determinadas escolas, normalmente da iniciativa privada até, que oferece uma disciplina de educação para o consumo e tal, mas assim, deveria isso ser regular, né? E você vê que o código já prevê isso desde 90, quando ele foi criado. Nós temos, na prática, uma educação para o consumo informal, que são órgãos de defesa do consumidor fazendo, trabalhando informação para nós, internet hoje, que é uma ferramenta onde você pode buscar determinados direitos e que você tenha, mas assim, não é suficiente para que as pessoas de fato façam um efetivo conhecimento dessa matéria, dos seus direitos, e aí ele possa, de fato, poder estar tanto adquirindo produtos e serviços com responsabilidade, dentro do seu orçamento, etc. e tal, e também evitando questões que envolvem esse superendividamento. Nesse inciso 2 ele também fala de liberdade de escolha. Mas, professor, como é que vai ter essa liberdade de escolha, que é uma garantia aqui do legislador? A liberdade de escolha é você ter possibilidade de ter concorrência no mercado. A gente sabe que tem um órgão federal que chama CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que garante a nós essa tal liberdade de escolha. Porque lá no CAD tem penalidades administrativas para empresas que, por exemplo, criam blocos econômicos únicos onde você não tem mais liberdade de escolha, só tem uma empresa para você poder estar fazendo determinada contratação. Em tese, isso é péssimo para o consumidor, porque a empresa coloca o preço que ela quiser, a qualidade que ela quiser, e a gente é meio que obrigado a ter que adquirir dessa mesma forma. Então, essa liberdade de escolha, ela também passa a ser considerada um direito básico do consumidor, aí, e ela é resguardada, inclusive, pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que fica em Brasília, ligado ao Ministério da Justiça, tá? Inciso 3 na sequência, ele diz: informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preços, bem como sobre os riscos que apresentem. Aqui, pessoal, a ideia que o legislador cria é que nós deveríamos ter uma informação adequada, clara, ostensiva, e esse inciso 3 ele se liga muito ao artigo 31. Anota aí no seu caderno, o inciso 3 ele tem uma direta correlação com o artigo 31 do Código que fala do direito à informação. Nós temos direito à informação adequada e clara, tá? A gente também já sabe que muitas vezes isso não acontece, mas o nosso legislador, de fato, ele previu que isso seria um direito resguardado aqui. É lógico que você ponderar antes do Código de Defesa do Consumidor, antes de 1990 para agora, essa questão em relação a direitos, no que diz respeito à informação, melhorou demais, tá? Fato é que isso melhorou muito, mas ainda tem muito a se avançar. Próximo, inciso 4. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produto ou serviço. Ou seja,
Nesses casos aqui, o inciso 4 se liga ao artigo 39, que trata de práticas comerciais abusivas, ele se liga ao artigo 51, que fala de cláusulas contratuais abusivas, ele tem a ver com o artigo 37, que fala de publicidade enganosa, publicidade abusiva, tudo isso reconhecido como sendo um direito básico do consumidor a ser resguardado, tá? Próximo, inciso 5, artigo 6º, ele fala a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fato superveniente que as tornem excessivamente onerosas. Veja bem, existe um nome para essa teoria, tá? Vocês já estudaram em Direito das Obrigações uma teoria que a professora Sairo deve ter explicado, que é chamada teoria da imprevisão. O que é essa teoria da imprevisão, professor? Se por um fato superveniente e imprevisível um contrato se tornar excessivamente oneroso, um contrato cível, tá? A pessoa tem direito de rescindir o contrato lá no direito civil. Isso é tratado no Código Civil, artigo 478, depois você pode conferir. Aqui o nosso legislador, ele avançou, ele foi além. Percebe que, tanto é que essa teoria aqui no nosso código é chamada de teoria da onerosidade excessiva ou quebra da base objetiva do negócio jurídico. Não precisa o fato superveniente à assinatura do contrato ser uma razão imprevisível. Pode ser algo previsível e, mesmo assim, poder ter essa possibilidade de revisão. Professor, me dá um exemplo de quando isso aconteceu. Um dos exemplos emblemáticos que você vai encontrar nas diversas doutrinas sobre a nossa matéria, sobre a nossa disciplina, é quando houve, lá em 1999, nós tínhamos muitos contratos feitos na modalidade de leasing, tá? E esse leasing nessas modalidades de contrato era para financiamento de veículo. Na prática, era vinculado ao dólar. A gente vivia um determinado momento no Brasil onde tinha uma certa estabilidade da moeda, o dólar estava mais ou menos paritário com o real. Só para vocês terem ideia, um dólar custava 1,75 reais. E aí muitas pessoas faziam esses contratos. Para estimular que esse contrato atrelado ao dólar fosse feito e não o crédito direto ao consumidor com juros, se você financiasse, por exemplo, com juros na modalidade CDC, crédito direto ao consumidor, a parcela, por exemplo, ficava uns R$ 1.200 de um carro que você estivesse comprando. Aí, se você escolhesse pela modalidade de leasing atrelada a dólar, essa parcela caía mais ou menos para uns R$ 900. Por que disso? Porque os bancos já sabiam que estava havendo uma maquiagem do governo, porque o dólar já deveria estar sendo desvalorizado, o real deveria estar sendo desvalorizado, desculpa, e o dólar já era para estar custando mais caro, tá? Quando houve a reeleição, e aí eles votaram a lei que permitiu a reeleição do executivo nessa época, e quando a gente entra em janeiro de 99, o real ele salta, o dólar, na verdade, ele salta de 1,75 e vai para praticamente 4, tá? O que isso impactou na vida das pessoas? Na modalidade de que no Brasil, pela própria lei do Plano Real, não permite que, regra geral, nós temos circulação de dólar na nossa economia. Por exceção, nós temos alguns contratos que era permitido, e esse era um das modalidades que eram permitidos. Se você estava pagando 1.200, o dólar estava 1,75. Quando o dólar pulou para R$ 4, a sua parcela mais do que dobrou. Ela praticamente triplicou de preço. Então, os 1.200 que estava acostumado a pagar, você ia pagar agora uma parcela de 3.600. Não ia dar conta de pagar. Com base nesse dispositivo aqui que a gente acabou de ler, tiveram diversas ações de consumidores e tiveram ações coletivas também de consumo, onde colocaram a revisão desses contratos, atrelando, tirando o dólar como uma moeda indexadora e colocando o real e o juiz indexando um índice oficial do governo como reajuste da prestação. Por quê? Porque houve um fato superveniente, ou seja, superveniente significa depois da assinatura do contrato, que fez com que a parcela do consumidor se tornasse efetivamente onerosa, tá? Em algumas provas isso já aconteceu. Isso não é teoria da imprevisão no Código de Defesa do Consumidor, porque
Desvalorização de moeda, isso é um fato previsível. Isso não é imprevisível. É chamada teoria da onerosidade excessiva ou quebra da base objetiva do negócio jurídico. Para frente. Inciso 6 ele fala: efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Veja bem, nós tínhamos lá, quando o Código foi instituído em 90, o Código Civil de 17, né? E aí, nesse Código Civil de 17, ele não falava de reparação de danos morais, não tinha isso. Com o Código de 2002 e com a jurisprudência que foi se convalidando e etc., é que houve a possibilidade de você questionar dano moral também, como uma modalidade de dano prevista aí no nosso direito, tá? Então, aqui o nosso legislador, ele já positivou o entendimento que era sumulado, que era a súmula 37 do STJ, que existe possibilidade de você, numa mesma ação, você cumular dano patrimonial com dano moral. O código, ele vai e afirma isso na lei. Então, foi um avanço, efetivamente, que a nossa legislação aqui, o código, teve em relação aí ao Código Civil, né? Ao direito privado comum. Perceba também que ele fala não só de efetiva reparação, mas prevenção. Ou seja, prevenir que danos aconteçam, isso também é um direito básico do consumidor. Deveria criar mecanismos de evitar. Professor, como evitar? Criando órgãos de defesa do consumidor, PROCON, agências nacionais reguladoras, que proíbam determinados comportamentos para você, numa maneira preventiva, evitar problemas, danos aí para nós consumidores. O inciso 7 na sequência, ele está muito vinculado nesse 6. Como é que você vai estabelecer a efetiva prevenção e reparação de danos? Aí ele fala: o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, assegurado a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Aqui ele está falando que é direito básico do consumidor nós termos acesso ao judiciário, e aí a gente tem hoje uma grande possibilidade de acesso à justiça nessa nossa disciplina, que são os juizados especiais cíveis, tá? Você tem a questão que envolve Defensoria Pública do Consumidor, e quando ele fala nessa parte final aqui, ó, que você vai ter a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Ele está falando, você teria que ter uma defensoria pública atuante para poder atender todo o consumidor carente. A gente sabe que o Estado não consegue ter perna efetivamente para isso. Uma forma de vocês reconhecerem isso é que no nosso NPJ da FAESA, nós temos aí muito atendimento relacionado à defesa do consumidor, que muitos deles são indicados pela própria Defensoria Pública, tá? E aí a gente imagina que por falta de possibilidade de terem números de defensores suficientes para poder atender essa demanda, eles até indicam aí as faculdades, indicam o nosso NPJ para poder estar fazendo também, prestando esses atendimentos. Para frente. Inciso 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente segundo regras ordinárias de experiência. Veja bem, nós temos direito básico do consumidor à inversão do ônus da prova. Porque a regra geral do Código de Processo Civil é de que quando você alega alguma coisa no processo, você não pode meramente fazer uma alegação. Você tem que fazer uma alegação e provar aquilo que você está alegando, tá? No entendimento de que o consumidor tem muita dificuldade para poder fazer determinados mecanismos de prova, o Código estabeleceu que existe a inversão desse ônus da prova. Nessa inversão do ônus da prova, o consumidor não precisa provar, ele só precisa fazer uma alegação. Só que observa que tem dois critérios aqui, tá? Ele tem que fazer a alegação, só que essa alegação não pode ser uma alegação meramente solta, ela precisa ser verossímil. O que é uma alegação verossímil, professor? A alegação verossímil é aquela que tem possibilidade de ser verdade. Exemplo, tá? Eu tenho meu consumo normal da minha casa de energia elétrica, de água, de telefone no meu celular,
Do nada, a minha conta de um mês veio o dobro do que normalmente vem, sem eu ter mudado absolutamente nada no meu comportamento ali de consumo. Isso são coisas que acontecem. Então, isso é uma alegação verossímil? Sim, isso é uma alegação verossímil. O que poderia não ser uma alegação verossímil? Você coloca seu carro no estacionamento de um supermercado, e aí vocês lembram que eu falei que houver avaria no carro, de assalto, essas coisas, furto ou roubo, o supermercado ele tem responsabilidade civil, aquela súmula 130 do STJ. E aí você fala que você chega no carro, o carro tá arrombado, o vidro está quebrado, levaram talvez alguma coisa. Aí você fala que na prática te levaram aí uma maleta de ouro que você tinha dentro do seu carro, só que você não consegue provar que você tinha comprado isso. Então isso já não passa a ser muito uma alegação verossímil, tá? Então, primeiro, essa alegação precisa ter verossimilhança, e verossimilhança é possibilidade daquilo ali ser verdade. Dois, o consumidor precisa ser hipossuficiente. E aí nós temos uma divergência na doutrina. Alguns doutrinadores falam que a alegação verossímil sempre o consumidor deveria fazer. Tá? Não seria lógico você não ter uma alegação verossímil. Mas se você olhar pela redação do dispositivo, ele coloca um ou, ele não bota um e. Tá? Olha como é que está na redação. Inclusive a versão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando? A critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Então, parte dos doutrinadores defendem que está pela literalidade do código, parte dos doutrinadores entendem que deveria ser esses pressupostos, alegação verossímil e hipossuficiência do consumidor, serem na prática cumulativos, tá? Mas numa prova de concurso aberta, ou seja, questão discursiva, você poderia até externar essa divergência. Numa prova de concurso fechada, onde você está fazendo uma prova aí objetiva de marcar X, vai pela literalidade em cima desse ou mesmo, tá bom? Ramon, o que que é hipossuficiência? Hipossuficiência é a mesma coisa daquele princípio da vulnerabilidade? E a resposta é não. Hipossuficiência, ela é diferente, tá? Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. A hipossuficiência, que está aqui escrita no dispositivo, não deve ser entendida como sendo a hipossuficiência econômica do consumidor. A hipossuficiência que gera a possibilidade da inversão do ônus da prova é a hipossuficiência técnica, ou seja, é a possibilidade de eu não conseguir tecnicamente fazer um mecanismo de prova no judiciário. É essa que gera a possibilidade de você poder estar invertendo o ônus da prova. Então, a, a hipossuficiência, ela é o quê, professor? Nós temos a hipossuficiência em dois aspectos. Primeiro, a hipossuficiência, o conceito de hipossuficiência pode ser entendido, primeiro, como sendo um grau superior de vulnerabilidade, tá? Se você achar esse conceito numa questão de prova, isso está certo. Professor, me dá um exemplo. Todo consumidor é vulnerável. Fato, todo consumidor é vulnerável. Agora, nem todo consumidor é hipossuficiente. Como assim? A hipossuficiência entendida como sendo um grau superior de vulnerabilidade deve ser aquela reconhecida daqueles consumidores, por exemplo, analfabetos, aqueles consumidores, por exemplo, que são extremamente idosos e têm dificuldade com tecnologias e etc e tal. Então, por exemplo, essas pessoas, de fato, são mais vulneráveis do que a gente. Meramente a gente consegue pegar, ter o acesso a um equipamento de informática, saber esse equipamento de informática, o que que ele faz, o que que ele tem capacidade de fazer ou não. Mas, por exemplo, meu pai tem 89 anos, ele não tem facilidade de manuseio com esse tipo de tecnologia, tá? Então, o meu pai já poderia, nesse caso, tecnicamente falando, ser entendido como uma pessoa hipossuficiente, tecnicamente falando, tá joia? Mas todo consumidor é vulnerável, alguns são entendidos como hipossuficientes. Um outro conceito de vulnerabilidade, então, esse primeiro é hipossuficiência é grau superior de vulnerabilidade. Um outro conceito de hipossuficiência ela é entendida como sendo a vulnerabilidade processual do consumidor.
Se você encontrar isso também numa questão de prova, isso está certo, tá? Hipossuficiência, então, que está aqui, ela é entendida como sendo grau superior de vulnerabilidade ou é, vulnerabilidade processual do consumidor. Professor, mas como essa vulnerabilidade processual do consumidor? Por exemplo, eu que a minha conta veio um valor altamente exorbitante, tecnicamente falando, eu não tenho condição de demonstrar por que isso aconteceu. Eu só posso alegar que eu utilizei normalmente dentro do meu uso comum, normal, e aí essa conta agora veio muito fora do padrão geral de consumo. E aí o juiz, entendendo que eu tenho de fato uma hipossuficiência técnica em relação ao sistema de telefonia, ele inverte o ônus da prova e quem vai ter que provar agora é a empresa, tá? Por que que, de fato, esse consumo ele deveria ser cobrado? Outra coisa que é muito discutido também é qual é o momento processual para que haja essa desconsideração da personalidade jurídica. Alguns doutrinadores defendem que isso deveria ser utilizado, essa inversão do ônus da prova, no momento da propositura da ação. Então, no momento da citação, já deveria estar fazendo a inversão do ônus da prova. Isso é uma doutrina estritamente minoritária. Outros entendem que deveria ser na fase de julgamento. Fase de julgamento, ou seja, quando o juiz vai proferir a sentença mesmo. Ali ele deveria estar fazendo a inversão do ônus da prova. Também é uma doutrina minoritária. A doutrina majoritária é aquela que defende que na fase de saneamento do processo é que o juiz deveria inverter ônus da prova, por motivos óbvios, tá? Primeiro, aquilo que o consumidor alegou na petição inicial e a empresa não contestou, você não precisa inverter ônus da prova disso. O consumidor já entende que aquilo ali aconteceu. Ele deve sempre fazer a inversão do ônus da prova daquilo que for contraditório, tá? Somente dos pontos contraditórios. E ele fazendo isso, nesse momento aqui na fase de saneamento, ainda cabe a empresa recorrer dessa decisão. Ela poderia agravar dessa decisão, por exemplo. É uma ação, uma decisão interlocutória do processo que a empresa originalmente não teria esse ônus. Então, para você respeitar princípios como contraditório, ampla defesa, do devido processo legal, que são princípios constitucionais do processo, quando o juiz aplica essa inversão do ônus da prova neste momento, ele estaria respeitando esses princípios constitucionais e seria o momento mais adequado. Sobre inversão. Ah, e último detalhe. A inversão do ônus da prova necessariamente deve aplicar apenas ao processo civil. O processo administrativo de consumo, feito, por exemplo, no PROCON, um órgão de defesa do consumidor, não caberia inversão do ônus da prova. E não caberia por quê? Porque o legislador escolheu, quando ele fala no processo civil, ele restringiu. Tudo bem? Para frente. Nem passei o dispositivo. Inversão do ônus da prova está aqui. Mas tudo bem. Para frente. O inciso nono tá vetado, aqui eu botei errado, tudo bem? Que esqueça, é o inciso 10. Ele fala assim: a adequada e eficaz prestações de serviços públicos em geral. Entenda que o serviço público, que a gente já falou quando a gente falou do conceito de serviço, né? Artigo 22 do Código, quando ele fala que os órgãos públicos, as concessionárias de serviços públicos devem prestar um serviço que seja adequado, eficiente, seguro e contínuo. Então, isso foi levantado aqui no legislador como sendo também um direito básico do consumidor. Um alerta agora para esses próximos direitos básicos do consumidor, porque isso aqui é novidade, tá? Isso é novidade por quê, professor? Porque isso foi inserido no Código por força da Lei 14.181 de 2021, que é a lei que trata do superendividamento do consumidor. Esses três incisos aqui, eles levantam questões que envolvem os mecanismos dessa prevenção para que o consumidor não se superendivide, tá? E aí, no próximo dispositivo, ele fala assim, que é um direito básico do consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação,
por meio de revisão e repactuação de dívida, entre outras medidas. Perceba que ele fala sobre educação financeira, educação para um consumo responsável, tudo que a gente já tinha, que o código já tinha até falado lá atrás. Quando a gente falou daquele inciso 2 ali, agora há pouco, eu falei que teríamos ter direito à educação financeira, que a gente de fato não tem, tá? Não sei vocês, mas eu não tive, de forma regular, uma disciplina que me explicasse sobre direito do consumidor. Nem na faculdade, inclusive, tá, gente? Na minha época, o código eu formei em 98, o código é de 90, para vocês verem. Não tive uma matéria que tratasse dessa disciplina lá na minha graduação. Muito bem. Próximo, inciso 12. A preservação do mínimo existencial. Professor, o que é esse mínimo existencial que está falando nesse dispositivo e no anterior? Mínimo existencial, gente, é o mínimo que a pessoa tem que ser preservado para ela, para que ela possa viver com dignidade. É mais ou menos isso, tá? Esse mínimo existencial, ele por decreto é um valor muito pequeno. Agora, existem determinados entendimentos da jurisprudência que não pode, por exemplo, porque a gente, quando for falar sobre superendividamento na aula, existe uma aula online que vocês vão assistir também sobre superendividamento, eu vou falar que a lei de superendividamento, ela tem dois viés. Ela tem um viés preventivo e ela tem um viés de tratamento do consumidor superendividado. Nesse tratamento do consumidor superendividado, o juiz, ele tenta fazer uma conciliação entre todos os fornecedores que o consumidor esteja devendo, para ver se ali surge um acordo para que ele possa pagar todos ao mesmo tempo. Então, eles, na verdade, vão ou abrir mão de alguma parcela, ou vão colocar um certo valor para receber ali que esteja compatível com a possibilidade econômica do consumidor, tá? Mas entenda, para preservar esse mínimo existencial, o juiz deveria não exceder, por exemplo, a 30% daquilo que o consumidor ganha. Porque se você excede, coloca 50% dele pagar parcela, 70% do que ele ganha pagando parcela, o que vai sobrar para ele vai ser um valor que ele não vai conseguir nem ter uma subsistência econômica própria. Ele não vai conseguir minimamente pagar depois a sua própria manutenção de sobrevida. Então, isso aqui é manter esse tal do mínimo existencial. Aí ele continua lá. A preservação do mínimo existencial, isso foi levantado a direito básico do consumidor também, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívida, na concessão de crédito. 13. Informação acerca de preços do produto por unidade de medida, tal como quilo, litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Olha só, essa lei está em vigor desde 2021. Alguns estabelecimentos já fazem isso. Como assim, professor? Eles teriam que fazer? Para você saber o que está valendo mais a pena. Então, por exemplo, você vai comprar um refrigerante. Aí tem lá o preço do refrigerante litro, aquela garrafa lá, de 3 litros. Aí tem a de 2 litros, tem a de 1,5 litro, tem a lata de 350 ml, tem uma latinha menor lá de não sei quanto, 200, não sei das quantas. Ele deveria colocar o preço, não só o preço do que está ali considerado do produto. Ele deveria colocar uma informação embaixo dizendo assim, olha, cada litro, neste caso aqui, está saindo por tanto. Porque aí você, na hora, já ia bater o olho e falar assim, cara, está valendo mais a pena, de fato, levar essa de 3 litros. Ou, se você mora, por exemplo, sozinho, eu não vou levar 3 litros de refrigerante porque eu não vou dar conta de tomar isso tudo, ele vai acabar estragando. Então, para mim, serve esse de 600 ml. Mas, de fato, eles deveriam colocar isso como padrão para tudo. Isso acontece, Ramon, no mercado? Não, isso não acontece. Alguns mercados fazem isso, a maioria acredito que não esteja fazendo, tá? Um dos poucos que eu vejo isso, e é uma prática que, na verdade, acontece anterior a 2021, a exigência expressa dessa lei, é aquele estabelecimento que funciona do lado da Prefeitura de Vitória, Sans Clube. O Sans Clube faz já essa informação. Aí te facilita você verificar. Não estou fazendo propaganda para o Sans Clube, não, tá, gente? Não estou ganhando nada disso com eles. Só estou falando porque eu já frequentei lá
E lá isso me chamou a atenção. Eles têm essa prática de colocar aí essa questão por quilo, por peso, para ver, para você logo ver o que está valendo mais a pena. Vamos para frente. Tu. Qualidade e segurança dos produtos. O código no artigo 8º, 9º e 10, ele colocou produtos e serviços que sejam considerados perigosos ou nocivos, mas ele não proíbe que esses produtos estejam em circulação. Só um deles que são proibidos, que estão no artigo 10, que são produtos que têm alto grau de nocividade ou periculosidade. Em relação aos produtos considerados no artigo 8º do Código, ele fala de produtos que não têm potencialidade de causar dano. Professor, que produto que não é potencialmente perigoso ou nocivo para mim? Tipo, a sua roupa que você veste não tem uma potencialidade de causar dano. O automóvel que você tem, potencialidade de causar dano, não tem. Uma moto também, apesar de ser um produto meio perigoso, mas se você respeitar todas as regras de trânsito, tudo bonitinho, tudo certinho, as devidas manutenções, de fato, acidentes se evitariam bastante, né? Uma bola não é considerado um produto que tem potencialidade de causar danos. Então, são todos esses produtos que são aqui considerados no artigo 8º do Código. E aí o nosso legislador ele diz o seguinte, ó. Aqui nesse tópico 2 está falando desses produtos e serviços do artigo 8º. E aí ele diz assim: os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Agora, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrências da sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. Presta bastante atenção. Se o risco for normal e previsível por parte do consumidor, a empresa não é obrigada a te informar em relação a eles, tá? Então, por exemplo, você compra uma bola de futebol. Se você pisar na bola, cair, isso pode quebrar seu braço? Sim. Como isso é entendido como sendo algo normal e previsível, na bola de futebol isso não tem uma informação sobre esse risco, tá? Se você der uma bolada, por exemplo, numa bola de futebol e acertar o nariz do goleiro, isso pode machucar. Mas não tem isso no manual da bola de futebol, esse tipo de informação. Por quê? Porque isso é entendido como sendo normal e previsível. Tudo que não for normal ou previsível deve ser informado. Professor, me dá um exemplo. Tem determinados automóveis que são utilitários, tipo caminhonetes, SUVs, que são carros mais altos, eles têm problema de estabilidade, eles são menos estáveis do que um carro, por exemplo, mais baixinho. Então, isso não é normal e previsível de todo mundo ficar sabendo. Logo, pode olhar que o manual do carro normalmente explica sobre isso. O uso de airbag, ele se tornou por lei um equipamento de segurança que já sai da fábrica com ele, não há muito tempo, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá é que esse negócio passou a ser obrigatório. Antes não era. Então não é do uso corriqueiro, porque nós temos muitos automóveis ainda, que tem mais de 10 anos que estão aí plenamente em circulação, muitos automóveis não têm airbag. E o airbag tem determinados riscos inerentes a ele, tá? Exemplo, airbag é um negócio que você precisa fazer manutenção. Ninguém sabe disso. Você compra o carro, usa o carro 20 anos e não fez nenhuma manutenção em relação a isso. O troço pode, por exemplo, acionar lá numa falta de manutenção que a pessoa teve. Então, essas informações, e agora já pode ser entendido que não são normais e nem previsíveis de todo consumidor ter conhecimento, isso já passa a ser obrigatório de ter direito à informação. Tudo bem? Para frente. Ah, tá. Aí vem a questão. Quem é obrigado a ter que informar sobre isso, professor? O artigo 8º, no parágrafo 1º, ele fala assim: em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações de que se refere esse artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Esses impressos apropriados que devam acompanhar o produto é o manual de instrução do produto, tá? Perceba que ele botou essa obrigação para o fabricante.
Mas imagine que seja um produto importado e lá no país de origem ele está na língua daquele país, então está em árabe. Vai trazer o produto para o Brasil. Precisa estar essa informação ali, se estiver comercializando aqui, precisa. É o fabricante que vai ter que prestar essa informação? Não, porque ele fabricou só para poder, talvez, circular no país dele. A pessoa que está importando aqui, uma empresa de importação que está importando para o Brasil. Então, o legislador disse menos do que deveria ter dito. Aqui, esse dispositivo tem que ser entendido no seu aspecto mais numa interpretação extensiva, fabricante e também o importador. Perceba que em muitos casos, quando você compra, por exemplo, produtos como alimentos, o importador ele coloca uma etiqueta traduzindo determinadas informações mais relevantes para nós, tá? Então, isso é uma informação que ele mesmo deveria ter de forma regular. O parágrafo segundo não estava no original do código, entrou em 2017. Esse parágrafo primeiro era um parágrafo único. Aí, em 2017, eles criaram esse parágrafo segundo aqui. E ele diz assim: o fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produto ou serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada quando for o caso, sobre os riscos de contaminação. Isso aqui veio um pouquinho antes da pandemia. Ó, no mínimo é curioso, né? 2017, a pandemia, tempo depois, nós vivemos aquele momento onde tinha álcool para tudo quanto é lado, álcool em gel, álcool pra você espirrar, para poder não se contaminar. Então, na prática, isso virou também uma obrigação aqui por lei do fornecedor. Próximo. Em relação ao artigo 9º, ele fala de produto ou serviço que seja potencialmente nocivo ou perigoso. Amon, o que que é um produto potencialmente nocivo ou perigoso? Só para eu poder entender. Cigarro, bebida alcoólica, coloquei aí, ó, fogos de artifício, material radioativo, dedetização, produtos como produtos corrosivos, produtos como medicamentos, tá? Tudo isso é produto que tem uma potencialidade. Produtos inflamáveis, tudo isso são produtos que nós precisamos ter no mercado de consumo, mas eles têm uma potencialidade, de fato, de causar algum tipo de problema. E aí o nosso legislador, ele considerou no artigo 9º o seguinte, não a proibição, mas exigências legais de informação. O fornecedor de produto e serviço potencialmente nocivo ou perigoso à saúde ou segurança, deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, perceba que o legislador falou que não é suficiente só informar. Se, por exemplo, você está comprando um produto inflamável, ele deveria colocar um desenho também. Se você está comprando, por exemplo, veneno, ele tem que colocar aquela caveirinha, porque a pessoa que é analfabeta, olhando uma caveirinha, olhando um desenho de algo que está uma chamazinha ali, ele já consegue identificar a periculosidade que o produto tem, tá? Então é uma exigência, perceba, que vai além. Quando ele termina o dispositivo colocando, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto, ele quis dizer dessas questões aí que deveriam ser observadas também, como desenho, figuras, etc. Para frente. O artigo 10, na prática, ele já tratou de produto ou serviço que seja altamente nocivo ou perigoso. E esses produtos ou serviços altamente nocivos e perigosos são proibidos de serem comercializados, tá? Lendo o dispositivo, ele fala assim: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, primeiro é uma exigência legal. Ele não pode, se ele já souber, colocar no mercado um produto que seja altamente nocivo ou perigoso, tá? Esse alto grau aí é um conceito anêmico no sentido de que o que é considerado alto grau?
é quando você tem um produto ou um serviço que tem um grau de periculosidade ou nocividade que está muito acima da média, tá? Exemplo, você compra uma moto. A gente sabe que moto, se você tomar um tombo, ela é perigosa, de fato. Agora, uma moto que solte, por exemplo, a corrente dela numa situação normal de uso, aí a gente está falando de uma moto que esteja dentro dessa concepção. Ela é altamente perigosa. Aí já deveria estar fazendo o quê? Recall. Esse dispositivo do artigo 10 foi o artigo que estabeleceu a exigência do recall no Brasil. Tá? Recall significa o quê, Ramon? Recall significa chamamento. Tá? Chamamento no sentido de tentar resolver o problema que o produto ou serviço se encontra. E aí, nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro, ele trata sobre as exigências do recall, dizendo assim: parágrafo primeiro, o fornecedor de produto e serviço que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Então, no recall, a empresa é obrigada a colocar anúncios publicitários. Deve comunicar tanto os consumidores como também aí as autoridades competentes. Que autoridade competente é essa, Ramon? Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, é um órgão de Brasília. Ele tem que receber informação de todo e qualquer recall que esteja acontecendo no Brasil como um todo. Perceba que não deve só comunicar os consumidores, não. Tem que comunicar os consumidores e ainda as autoridades competentes. Então, por exemplo, se for um medicamento, como já teve com problema, tem que comunicar os consumidores, tem que comunicar também a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Parágrafo segundo ele diz: os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão vinculados na imprensa, rádio e televisão. Olha que é cumulativo. Não é só na imprensa, não é só na televisão, não, tem que ser nos três. Nos três veículos de comunicação e ainda, como o parágrafo primeiro falou, também comunicar às autoridades competentes. Parágrafo terceiro. Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produto ou serviço à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informar a respeito. E aí essa informação que acaba acontecendo, ela de fato é feita efetivamente lá pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor através do site oficial deles, tá? Agora uma pergunta, professor. Se a empresa colocou no mercado de consumo algum produto que, por exemplo, teve que fazer recall, vamos botar um carro que tinha um problema no sistema de freio do carro, ou tinha um problema no sistema de airbag do carro, que ele acionava em situações indevidas quando não deveria ter acionado. E aí a empresa fez o recall, ela simplesmente colocou essas informações, ela comunicou aos consumidores, ela falou efetivamente na imprensa, rádio e televisão sobre essa periculosidade. E aí aconteceu de um consumidor, mesmo ciente de que deveria estar fazendo um recall, ele não fez. A pergunta é: isso exime a responsabilidade do fornecedor? E a resposta é não. E não por quê? Pelo fato dele ter feito o recall, é para minimizar que danos possam acontecer, mas isso não exclui a responsabilidade da empresa. Por que que não exclui? Porque o fato de fazer recall não entra como sendo uma das excludentes de responsabilidade. As excludentes de responsabilidade que são tratadas no parágrafo terceiro do artigo 12 para produto, ele diz assim: o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar, inciso um, que não colocou o produto no mercado. Não é o caso, porque se ele está reconhecendo que tem que fazer recall, ele reconhece que foi ele que colocou. Inciso 2, que embora já colocado o produto no mercado, o defeito ainda existe. Não, se eu reconheço que tem que fazer recall, eu, fornecedor, reconheço que o meu produto tem defeito. 3, época em que foi colocado em circulação. E aí, a época que foi colocado em circulação, o produto já tem problema. Então, não entra nenhum dos dispositivos aqui do parágrafo terceiro que fala de excludente de responsabilidade civil. Mas, professor, então a empresa vai fazer recall por quê?
Porque talvez ao invés de você ter que indenizar, sei lá, 100 mil consumidores que compraram esse carro, talvez você consiga minimizar e indenizar muito menos. Tá? Ou até mesmo quando você fala de boa-fé objetiva, pelo dever de informação, é obrigação dele mesmo colocar sobre os problemas que o produto ou serviço possa ter. Tá? Mas isso entra aqui como uma exigência legal de fazer recall e não é uma excludente de responsabilidade civil. Mesmo se acontecer um problema e a empresa tenha feito recall na imprensa, rádio e televisão, mesmo assim, ela vai ter que simplesmente reparar danos que aconteçam às pessoas. Tá joia? Eu vou dar um intervalo e vou começar depois a parte de responsabilidade civil. A gente volta daqui a pouco.